Bem-vindos ao vídeo apresentação do trabalho e conclusão de curso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Eixo Licenciatura em Matemática, Sala 5, Grupo 10. O grupo é composto pelos integrantes Carolina, Guilherme, Maria Júlia, Paulo, Rafael, Rafaela, Renato e Sérgio. O trabalho intitulado A Importância da Aplicação Matemática, Teorema de Tales no Ensino Fundamental 2. Foi orientado pelo docente Ernesto Bertoso. A matemática está presente no nosso dia a dia e é essencial para o desenvolvimento do pensamento lógico e crítico dos alunos. Inspirado pela pedagogia de Paulo Freire, este trabalho defende um ensino mais dialogado e participativo, onde o aluno se torna o protagonista do próprio aprendizado. Dentro da matemática, a geometria se destaca por sua conexão com diversas áreas práticas, como engenharia, física e computação gráfica. Nesse contexto, o Teorema de Tales é um dos conteúdos fundamentais do Ensino Fundamental 2, pois ajuda na compreensão da proporcionalidade e semelhança de triângulos. Além de seu valor teórico, o teorema também tem aplicações reais no cotidiano, como no planejamento urbano. Este estudo busca explorar formas mais eficazes de ensinar esse conteúdo, tornando-o mais interessante, acessível e relevante para os alunos. Como proposta prática, será apresentado um plano de aula que une teoria e aplicação, contribuindo também para a criação de materiais didáticos alinhados à BNCC. O objetivo deste trabalho é apresentar o Teorema de Tales de forma contextualizada e prática para alunos do Ensino Fundamental 2, através de um plano de aula incentivando a aprendizagem significativa. Para alcançar esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: revisar conceitos de proporcionalidade e ângulos, explicar o Teorema de Tales com base na congruência de triângulos, mostrar como o teorema pode ser usado para calcular medidas inacessíveis, investigar a relevância da matemática no cotidiano, sugerir um modelo de aula que possa ser usado por outros professores. No ambiente educacional atual, cada aluno tem seu próprio ritmo e estilo de aprendizagem. Por isso, este estudo propõe o uso de metodologias flexíveis, inclusivas e personalizadas, que valorizam a individualidade do estudante e promovem seu desenvolvimento. Os professores, como mediadores do processo de aprendizagem, têm papel essencial para identificar dificuldades e aplicar estratégias adaptadas. Entre elas destacam-se avaliações diagnósticas, uso de recursos digitais, metodologias ativas e o atendimento individualizado. Obrigada. Segundo Brown, o design thinking se destaca por estimular o pensamento coletivo na resolução de problemas complexos, abrangendo não apenas produtos, mas também serviços e experiências. Neste trabalho, essa abordagem foi adotada como metodologia principal, por valorizar a empatia, a colaboração e a criatividade na construção de soluções educacionais mais eficazes. Aplicado ao ensino, o design thinking torna a aprendizagem mais participativa e personalizada. A fundamentação teórica foi construída com base em uma ampla pesquisa bibliográfica sobre a pedagogia e metodologias ativas, permitindo identificar práticas eficazes, recursos didáticos variados e tendências atuais no campo educacional. O processo foi dividido em 5 etapas. A descoberta, onde aplicamos o questionário para entender as dificuldades dos alunos com a matemática, especialmente com o ensino teórico e pouco contextualizado. A interpretação, onde foram analisadas as respostas para identificar como os alunos percebem a aplicação do Teorema de Tales no dia a dia. A ideação, que com base nas opiniões dos estudantes, desenvolvemos um plano de aula utilizando a plataforma da Univesp. E na experimentação, aplicamos o plano de aula em sala e coletamos feedback por meio de um segundo questionário. Por fim, na iteração, com os dados obtidos, ajustamos a proposta para torná-la ainda mais eficaz. Essa abordagem foi fundamentada por uma revisão bibliográfica sobre o ensino adaptativo, metodologias ativas e design thinking, garantindo embasamento teórico sólido para o desenvolvimento da proposta. O referencial teórico apresenta uma abordagem histórica, conceitual e pedagógica sobre o Teorema de Tales,
destacando sua origem, desenvolvimento, aplicações e importância no ensino da matemática, conforme os princípios da Base Nacional Comum Curricular. A geometria surgiu da necessidade prática de medir terras e construir edificações. No Egito Antigo, há 3000 a.C., os egípcios utilizavam cordas com alguns nós para formar triângulos e ângulos retos. Já os babilônios, há 2000 a.C., desenvolveram tabelas numéricas e chegaram a ideias, ao Teorema de Pitágoras. Os gregos, no entanto, foram os responsáveis por sistematizar e teorizar a geometria. Tales de Mileto, que viveu no período de 624 a 546 a.C., foi um dos primeiros a formular teoremas baseados na lógica, sendo seu teorema uma base essencial da geometria euclidiana. Ele via a matemática como uma ciência dedutiva, estruturada por axiomas e demonstrações, o que marcou o início da matemática moderna. Tales é considerado o primeiro matemático da história. Fundador da escola jônica, estudou ciências no Egito e é conhecido por aplicar o raciocínio lógico a problemas geométricos. A ele são atribuídos vários teoremas fundamentais, como igualdade de ângulos da base de um triângulo isósceles, congruência de ângulos opostos pelo vértice, semelhança de triângulos baseada em lados e ângulos, relações entre paralelas e transversais. Segundo Ives, de 1996, Tales teria calculado a altura de uma pirâmide egípcia utilizando sombras e semelhanças de triângulos, uma aplicação prática direta do teorema. Sua obra lançou as bases do método dedutivo, consolidado posteriormente por Euclides em Os Elementos, e ampliando no Renascimento por pensadores como Descartes e Viète, até chegar à geometria analítica. O teorema de Tales é fundamental para o entendimento das proporções e da semelhança de figuras, com impacto direto no ensino da geometria. O teorema de Tales é amplamente aplicável. Na arquitetura, auxilia no cálculo de proporções estruturais. Na topografia, é usado para medir distâncias e alturas inacessíveis. Na engenharia elétrica, contribui para analogias em circuitos. Na computação gráfica, permite a construção de perspectivas tridimensionais realistas com base em semelhança de triângulos. Historicamente, o teorema também esteve presente em obras de Leonardo da Vinci e é até hoje relevante em projetos educacionais e tecnológicos. A Base Nacional Comum Curricular estabelece competências para o ensino da matemática desde a educação infantil até o ensino médio e reforça a importância do ensino contextualizado e das metodologias ativas com aprendizagem baseada em problemas, que auxiliam os alunos a conectarem teoria com prática, tornando o aprendizado mais significativo e prazeroso. No contexto do Teorema de Tales destacam-se desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, compreensão da matemática como ciência viva e humana, uso de diferentes formas de representação matemática, geométrica, algébrica, estatística, dentre outras. O Teorema de Tales é trabalhado especialmente no 8º e 9º anos, após estudos de razões, proporções e semelhança de triângulos. A habilidade da BNCC mais relacionada ao tema é resolver e elaborar problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes, enfatizando o uso prático da matemática no cotidiano. A matemática está presente em diversas atividades do dia a dia, na administração financeira com controle de gastos e juros, no consumo consciente ao calcular descontos e fazer comparações, e na culinária ao ajustar proporções de receitas. Além disso, é fundamental na ciência e tecnologia, servindo como base para inovações. De acordo com o currículo paulista, a abordagem deste tema acontece no 8º ano, com aprofundamento no 9º ano. Portanto, a aula aplicada foi dividida em 5 partes, sendo elas exposição da parte histórica do teorema, representação das retas e explicação da proporcionalidade, aplicação do Teorema de Tales, Teorema de Tales em triângulos e aplicação do teorema inserido no cotidiano do aluno.
Para iniciar a aula, devemos fazer uma apresentação da história do Teorema de Tales, que leva esse nome por conta de um registro em que Tales de Mileto calculou a altura da pirâmide de Quéops através da sua sombra no solo e um bastão. Comentar também que já existia um registro do teorema na obra, por exemplo, Os Elementos, de Euclides. E por fim, sucintamente, apresentar o Teorema de Tales através das retas paralelas e as retas transversais. Representação das retas e explicação da proporcionalidade. Na segunda etapa, o foco é mostrar como retas paralelas, cortadas por duas transversais, formam segmentos proporcionais. A comparação entre os segmentos pode ser feita de duas formas. Na mesma transversal, como AB por BC, entre transversais diferentes, como AB por DE. Das duas formas, é possível encontrar o valor desses segmentos utilizando propriedade fundamental da proporção. Terceira parte. Aplicação do Teorema de Tales. Agora, vamos aplicar o Teorema de Tales com base na imagem apresentada. Na imagem apresentada, temos duas retas paralelas cortadas por duas retas transversais, formando segmentos que permitem nos montar a proporção. 2 está para x, assim como 3 está para 9. Para resolver, fazemos a multiplicação cruzada. 2 vezes 9 igual a 3 vezes x. E ficamos com a equação 3x é igual a 18. Isolando o x, temos 18 dividido por 3, que é igual a 6. Quarta parte. Teorema de Tales em triângulos. Quando traçamos uma reta paralela à base do triângulo, criando assim um triângulo menor, esse triângulo é semelhante ao triângulo maior. E como sabemos, triângulos semelhantes possuem lados proporcionais, e é aí que entra o Teorema de Tales. No exemplo da imagem, temos dois triângulos e queremos descobrir o valor de x. Então, a relação de proporcionalidade fica assim: 12 está para 8, assim como x mais 5 está para x. E formamos 12 sobre 8 é igual a x mais 5 sobre x. Fazendo a multiplicação cruzada, temos 12 vezes x é igual a 8 vezes x mais 5. Agora, distribuindo, temos 12x é igual a 8x mais 40. Subtraindo os termos semelhantes, temos 4x é igual a 40 e dividindo temos x é igual a 10. Então, encontramos o valor de x, que é 10. Como o segmento AE é x mais 5, temos x é igual a 10 mais 5 é igual a 15. Ou seja, o segmento AE mede 15 unidades. Quinta parte, aplicação do teorema no cotidiano. Para finalizar, fizemos uma atividade que aplicasse o Teorema de Tales no dia a dia do aluno. Essa atividade foi feita na cidade de Dois Córregos. A ideia era medir a igreja matriz utilizando sua sombra e a sombra de algum objeto próximo que soubéssemos a medida. Então, primeiro, medimos a sombra da igreja matriz e uma árvore e sua sombra durante o mesmo horário. A medida da sombra da igreja deu aproximadamente 32 metros. A árvore que medimos tinha 2,5 metros e a sua sombra 3 metros. Com essas informações, montamos a proporção usando o Teorema de Tales. A altura da árvore dividida pela sombra da árvore, que é igual à altura da igreja dividida pela sombra da igreja. 2,5 dividido por 3, que é igual a x dividido por 32. Multiplicamos cruzado. 3 vezes x, que é igual a 32 vezes 2,5. 3x, que é igual a 80.
x que é igual a 80 dividido por 3. X é aproximadamente igual a 26,7. Chegamos à conclusão de que a igreja mede aproximadamente 26 metros e 70 centímetros. Um ótimo exemplo de como a matemática pode ser aplicada fora da sala de aula. Os resultados evidenciaram que, ao envolver os alunos de forma mais prática e participativa, houve um aumento significativo na compreensão dos conteúdos, na interação em sala de aula e na autonomia dos estudantes. No entanto, na opinião dos professores, o tempo ficou muito limitado. Com apenas 2 aulas de 50 minutos, é desafiador conciliar a explicação teórica, a aplicação prática e ainda realizar atividades externas, como medições no pátio ou na rua. Ainda assim, o estudo reforça a importância de aulas criativas, com metodologias ativas que tornam o aprendizado mais dinâmico, estimulando o protagonismo, o desempenho e a autonomia dos alunos dentro e fora da sala de aula. Por meio de um plano de aula contextualizado e alinhado à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o trabalho buscou uma abordagem alternativa, prática, mais eficaz e significativa para o ensino do Teorema de Tales no ensino fundamental. Fundamentado na pedagogia de Paulo Freire e utilizado o Design Thinking como metodologia, o estudo propôs uma prática que valoriza a participação ativa dos alunos, tornando o aprendizado mais concreto e próximo da realidade. A proposta foi testada com estudantes do 8º ano e mostrou resultados positivos com aumento do engajamento dos alunos, compreensão e autonomia. A análise qualitativa revelou que metodologias ativas, como atividades práticas e resolução de problemas reais, favorecem o raciocínio lógico e a valorização da matemática no dia a dia. Mas, embora a limitação de tempo tenha sido um desafio apontado por professores, os resultados reforçam a importância de estratégias pedagógicas inovadoras. O Teorema de Tales se mostrou um ponto de partida eficaz para promover curiosidade, pensamento crítico e uma aprendizagem mais significativa e formativa. O grupo agradece aos familiares, ao orientador da Universidade de Tales, Estado de São Paulo, pelas contribuições na realização deste trabalho de conclusão de curso. A seguir, as referências utilizadas na elaboração do trabalho.